Olá, meus queridos alunos do Colégio Globo Max, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Janaína, professora de produção textual do 6º ao 9º ano. A partir de hoje nós teremos esse novo formato, teremos videoaulas. Hoje a nossa primeira aula será voltada para os alunos de 6º ano. Nós teremos uma aula de produção textual em que nós abordaremos o conto popular. Mas antes disso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a narração em si. O que é narrar? Narrar é contar uma história. E isso é bem antigo. Os povos antigos já contavam, antes mesmo de se imaginar uma maneira de escrever algo, as histórias já eram contadas. O famoso boca a boca, a escrita não existia, então existia o transmitir histórias de maneira oral. Eu conto para alguém, alguém conta para outra pessoa e a história vai acontecendo. A partir do momento em que a escrita acontece, as histórias elas começam a ser impressas, elas começam a fazer parte dos livros. E a narração ela tem alguns elementos que são só dela. Então, primeiro, eu tenho que ter alguém que conta essa história. Se essa pessoa, que a gente chama de narrador, participa da história, além de narrador, eu tenho um personagem. Mas se esse narrador apenas observa, ele é um narrador observador. Então, para a gente conseguir lembrar não só desses elementos que eu já citei, como também de outros, é necessário que a gente faça logo uma leitura no início da nossa videoaula. Então, eu vou ler aqui e você acompanha aí da sua casa. O título da nossa história é o eu, o tu e o ele. Era uma vez o eu, o tu e o ele que moravam na mesma rua numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava. Tinham boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o quê. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu de sua casa para dar um passeio e coincidiu de se encontrarem os três à beira-mar. Por um instante, ficaram a olhar uns para os outros, espantados, pois nunca se tinham visto antes. Então os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram as suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e felizes. Então a gente tem um texto que vai se encaixar no tipo que nós estamos tratando, que é o conto. Então, é uma narrativa breve, ou seja, uma história está sendo contada por alguém. Esse narrador, ele participa da história? O narrador da nossa história é o eu? É o tu? É o ele? Se não é nenhum desses personagens, ou algum outro personagem que na nossa história não existe, porque nós só temos eles três, eu já sei que o meu narrador é um narrador observador. Eu tenho apenas 3 personagens. E eu não me aprofundo na caracterização deles. A gente tem alguns trechos, como por exemplo aqui no 2º parágrafo, em que a gente tem uma caracterização da vida deles. Então, viviam numa casinha, numa linda casinha, a casa era confortável e a casa tinha vista para o mar. Essa parte em que eles falam que tem vista para o mar, já me dá a noção do espaço onde a história acontece. Em toda a nossa história, nós não temos a identificação do lugar. A gente não tem, no nosso conto, a identificação da cidade, a gente não tem nome de rua, mas a gente tem esse de vir com vista para o mar. E isso já me dá uma noção de que o local onde as coisas acontecem fica próximo à praia. Eu tenho, então, tudo isso eu tenho a construção para o meu clímax, o ponto alto, que é quando eles saem de casa
e se encontram coincidentemente. E se fazem um monte de perguntas e descobrem que eram vizinhos esse tempo todo. Então aqui eu tenho já, aí eu vou partir para o meu desfecho, que é quando eles descobrem que vivem próximos a um outro e que o eu sentia falta de algo, o tu sentia falta de algo, o ele também sentia falta de algo, que era um amigo. Então aqui eu já vou para a minha finalização e essa história ela acaba trazendo a moral, que ninguém vive muito bem todo o tempo e sozinho. A gente precisa de alguém. As narrativas, elas acabam trazendo ou de maneira explícita, de maneira clara, uma moral, ou fica ali nas chamadas entrelinhas. Mas e o nosso conto popular? Por se tratar de um conto é bem breve, como eu já falei para vocês, diferente dos nossos paradidáticos, que são longos, muitas histórias. Mas o conto popular, eles são narrativas passadas de geração para geração. Então eu ouvi uma história que minha mãe contou, mas que a mãe dela também contou para ela e que a mãe da minha mãe também contou para ela. E nessa história de contar algo que eu ouvi, a gente acaba acrescentando algum detalhe. Será que quando eu for contar essa história que eu acabei de dizer para vocês, para outra pessoa, sem o recurso de ler a história, eu não vou aumentar alguma coisa, eu não vou acrescentar algum detalhe? Porque eu não tenho detalhes do tipo, os personagens da minha história são meninos ou meninas? Os personagens da minha história são altos ou baixos? São jovens ou já são idosos? Eu não tenho nenhuma dessas informações, mas eu posso muito bem em um outro momento acrescentar esses detalhes a esse texto. Vou contar para alguém, vou contar para minha filha, vou contar para o meu filho, vou contar para o meu irmão, eu posso acrescentar, se eu achar que torna a história mais interessante. Então, o conto popular, ele é esse boca a boca. Existem contos famosíssimos e famosos pela história em si. A maioria dos contos populares a gente não tem a informação de quem é de fato o autor dessa história. Porque surgiu há muito tempo, foi contado há muito tempo, talvez quando nem havia escrita, e aí quando um dia alguém resolveu escrever, pode ter modificado e também não teve essa informação. Então, muitos dos nossos contos populares, eles têm origem, por exemplo, em tribos indígenas, em tribos africanas. E não tem como a gente identificar quem foi o autor especificamente. Foi o índio tal, foi o pajé, foi o fulano de tal. Não tem. Mas as histórias elas vão passando de geração para geração. Alguns autores incluem seus livros, outros autores colocam ali o seu detalhe para deixar a sua marca, enfim. Existem contos famosíssimos, como por exemplo os contos presentes nas Mil e Uma Noites, na história das Mil e Uma Noites. E esse rapaz da direita aqui, o Pedro Malas Artes, pertence à nossa literatura. Já fica aí para quem gosta de ler, para quem é curioso, descobrir quais as travessuras que Pedro Malas Artes praticou durante a sua vida nas diversas histórias que existem sobre ele. Mas em todos os nossos contos, em todos os contos populares, a gente tem conflitos, a gente tem situação inicial, que é o que vai iniciar a construção para a gente chegar ao conflito. A gente tem o clímax, o desfecho e a finalização. Então a situação inicial é justamente o meu início da história. Como tudo começou e esses acontecimentos, eles foram se desenrolando, foram criando um conflito, construindo uma expectativa no leitor até atingir o seu clímax. O clímax é quando eu vou descobrir numa história em que tem muita ação. Vou dar um exemplo, em filmes tudo é construído até eu descobrir quem foi, por exemplo, o assassino, quem é o herói, quem escondeu algo, quem é o monstro por detrás, quem é a pessoa que usa a máscara. Então eu tenho aqui esse momento de maior tensão. As expectativas elas vão crescendo, crescendo, crescendo até atingir esse ponto alto. Quando eu descubro, aí eu encontro o desfecho. E esse desfecho ele me leva justamente à finalização. Depois de eu fazer essa descoberta, o que acontece agora? Existe uma nova expectativa?
Agora só lembra que no conto, geralmente, eu tenho apenas um clímax, porque é breve, a trama ela não se desenvolve por muito tempo. Na prática, a gente fixa melhor. Então, a gente hoje vai ler mais um texto, e aí a gente vai parágrafo por parágrafo, trecho por trecho, aplicando todos esses elementos para poder ficar mais claro para vocês como se estrutura o conto popular a partir desses elementos. Vamos lá. O título do nosso texto é O Menino e o Padre. Um padre andava pelo sertão e certa vez, com muita sede, aproximou-se de uma cabana. Chamou por alguém de dentro, veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui para o padre? Água não tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atirou a cabaça no chão e esta quebrou-se em 1000 pedaços e exclamou: moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Então, na nossa história, o que é que dá início? A gente agora vai localizar os elementos da narrativa no texto. Situação inicial. O que é que começa toda a história do padre e do menino? O padre ele andava pelo sertão. Sertão a gente já associa a calor. Então, muita sede. E se ele estava com todas aquelas vestimentas, aí é que o calor estava grande mesmo. Aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio lhe atender um menino muito mirrado. Até aqui, a gente não tem a informação de que se existe alguém na casa além da criança. Mas a criança responde ao cumprimento e ao pedido do padre. Aqui a gente tem a construção do nosso conflito. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha para o padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. Para quem está com sede, garapa de açúcar é líquido, é água, vai de certa forma matar ali o calor do padre. Aqui a gente tem toda a construção, a gente cria toda uma expectativa porque alguma coisa vai acontecer. O padre pediu água, o menino ofereceu a garapa de açúcar. O padre com sede aceitou. Como a gente viu no texto, depois que o padre toma toda a garapa que o garoto levou, o garoto oferece de novo. Aí o padre já começa a desconfiar. Mas como ele estava com sede, bebeu de novo. Aí vem o ponto alto do nosso texto quando ele faz a pergunta. Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Aí vem a surpresa. O menino vai dizer, não, briga não. Por quê? Havia um problema com a garapa. E qual era o problema da garapa? O menino vai dizer, briga não, senhor, ela não quer mais essa garapa, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atirou a cabaça no chão e esta quebrou-se em 1000 pedaços. E exclamou, moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento. Aqui a gente está indo justamente para o nosso desfecho que vai nos encaminhar já para a nossa finalização. Quando o menino fala, briga não, senhor, ela não quer mais, e fala o motivo, a gente tem aqui uma breve caracterização do padre, porque o padre fica revoltado, primeiro fica surpreso, fica revoltado,
E aí fala, menino danado, por que não me avisou antes? A gente não sabe se o menino fez para pregar uma peça no padre. Eu não posso dizer isso, porque levem sempre em consideração que não houve uma caracterização profunda da criança, de nenhum personagem. Eu não posso dizer que aquela criança estava acostumada a pregar peças nos outros. Eu não posso dizer que o garoto estava só esperando para poder rir do pai. Eu não posso fazer nada disso. Mas, se a gente lembrar, lá no início ele falou, aqui só tem uma garapa, se o senhor quiser. Ele poderia ter dito, olha, tem uma garapa, mas tem um problema com a garapa. Não. E o padre Conselho aceitou e também não questionou. Quando o menino fala para o padre que havia uma barata morta dentro, o padre, claro, fica revoltado, barata, coisa nojenta. Mas aí vem uma quebra de expectativa, porque o padre pergunta, por que não me avisou? A gente imagina que o menino vai se desculpar, não era isso que eu queria fazer, ou começaria a rir, então a gente imagina alguma coisa. Então há uma quebra de expectativa aqui com essa finalização. Porque nesse momento o menino fica desesperado. E em tom de lamento, ou seja, lamentando a sua sorte, ele responde ao padre, não talvez com a resposta que o padre esperava, mas olha o que ele fala. Agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Então aqui a gente tem essa quebra de expectativa. E quando ele fala agora sim, ele já deixa claro que a mãe dele não acharia ruim ele ter dado a garapa, porque fica subentendido aqui que aquela garapa era para ter sido jogada fora. Então, se a mãe chega em casa e não vê a garapa, ela jamais vai imaginar que ele deu para alguém beber. Ela vai imaginar que ele jogou fora. Só que como a cabaça foi quebrada, e aí só para ficar claro, a cabaça é como se fosse não é necessariamente um copo. Tem mais ou menos um formato assim, como se for, imagina assim uma cuia, só que sendo de barro. A avó dele tinha esse costume de fazer o xixi dentro dessa cabacinha. Então, quando o padre quebra, a preocupação do menino não é nem se o padre ficou com raiva por ter bebido a água em que havia uma barata morta. É porque agora o menino ia apanhar, já que o objeto de uso pessoal de sua avó havia quebrado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É novo para mim, é novo para vocês. A gente vai voltar ainda no assunto de narrativa outras vezes. Vou enviar para vocês um TD para que vocês apliquem tudo que a gente conversou aqui, todos esses elementos, consigam identificar todos esses elementos da narrativa no texto de vocês. Então, vamos ler, vamos reler e vamos fazer de tudo para poder fixar esse conteúdo, mas a gente vai voltar, a gente vai trabalhar ainda a narração por algumas aulas e vai sempre voltar a estar relembrando esses pontos. Lembrem sempre que Deus ajuda quem senta e estuda. Um abraço da professora Janaína. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijão!